Meu nome é Paulo Pietrobon, né? Eu sou um startup founder, tenho uma startup, eu atuo, como eu já falei anteriormente, no curso de especialização em empreendedorismo e gestão de negócios da Escola de Administração, atuo dentro do IAC UFBA, coordenando o Laboratório de Projetos Institucionais, sou também palestrante, sou mentor de startups e sou consultor também. Eu sou Paulo Rezende, sou gerente do Departamento Regional Nordeste e já vamos completar 3 anos de constituição desse departamento criado pela FINEP, exatamente com a função de ter essa interface avançada junto com as instituições dos 9 estados que compõem a maravilhosa região Nordeste. E nós lançamos recentemente agora 2 editais de subvenção econômica, ainda temos a previsão de lançar mais um nos próximos dias. A minha ideia, então, Paulo, é que a gente possa explorar rapidamente, de maneira concisa, os principais pontos desses 2 editais. São 2 linhas de crédito, uma para reconversão industrial e a outra para escalonamento de equipamentos para enfrentamento do Covid. Você está corretíssimo. E na época em que a gente confirmou essa live, nós tínhamos um edital no ar, que era o edital 02-2020, voltado para empresas privadas de todos os portes, um edital de subvenção econômica para enfrentamento do Covid. Ocorre que da programação da nossa live para o dia de hoje, nós tivemos o lançamento do edital 03-2020, Paulo, que tem a grande vantagem de ser um edital específico para o universo das micro e pequenas empresas com faturamento entre 0 e 4,8 milhões de reais no ano de 2019. Então, essa ideia, na verdade, você falou corretíssimo, eu até te agradeço por você estar a par dessas linhas. Acontece que a gente lançou um segundo edital de subvenção, e a ideia, então, Paulo, é que a gente possa explorar todos esses itens hoje. A linha de reconversão industrial, qual é o objetivo dela? O empresário que tinha sua atividade regular, que foi impactado pelo Covid, mas teve uma oportunidade de mercado identificada, ele pode tomar crédito na FINEP para fazer os ajustes na linha de produção, para ele aproveitar essa oportunidade de mercado. Exemplos mais concretos que eu posso dar: as empresas da cadeia têxtil que passaram a fabricar máscaras respiratórias e as empresas da área de etanol que passaram a produzir álcool gel. Então, esses são 2 casos muito fáceis, didáticos da gente tratar sobre essa questão da reconversão industrial, mas assim como eles, nós temos exemplos na cadeia de calçados, em várias outras cadeias, de equipamentos que foram adaptados para dar origem à linha de produção de novos itens específicos para o Covid. Essa é a primeira linha. A segunda linha é uma linha específica para escalonamento de desenvolvimentos inovadores para enfrentamento do Covid. E a gente tem de tudo aí: testes diagnósticos, respiradores, novos fármacos, equipamentos de diagnóstico, equipamentos de descontaminação coletiva. Aquelas empresas que já vislumbraram a oportunidade do desenvolvimento, mas ainda tem alguma etapa de pesquisa a vencer, uma prototipagem, um escalonamento industrial, elas podem contar com a FINEP também. Além deles poderem aumentar a escala de produção, além deles poderem fazer aprimoramentos na embalagem, na logística de transporte, eles ainda podem ressarcir todos os gastos já realizados desde o mês de janeiro desse ano. Então vamos dizer que eles tenham, no mês de março, eles já tenham começado a produção desses itens. Todos os gastos realizados entre março e junho, eles podem trazer para dentro de um orçamento do projeto financiado pela FINEP. Além das linhas de crédito que eu já apresentei, a FINEP anunciou no final de maio o edital 02-2020, um edital de 130 milhões para empresas de todos os portes, com as linhas temáticas de desenvolvimento de ventiladores mecânicos, testes de diagnóstico e a parte de EPIs e EPCs, que é uma parte muito importante. A parte de equipamentos de proteção coletiva, de sanitização, por exemplo, ela é essencial porque ela transborda do ambiente de saúde e ela hoje vai fazer parte dos shopping centers, dos centros de eventos, dos estádios, de qualquer lugar onde esteja prevista uma aglomeração de pessoas. Então, esse edital é um edital que tem a oportunidade de empresas de qualquer porte participar. E aí, a questão que ele perguntou sobre contrapartida. Importante observar: cada edital tem uma regra específica de contrapartida. A primeira é que o edital 02, que foi lançado no final de maio, ele tem contrapartidas que podem variar mínimas de 10% a 100% do valor solicitado
conforme o cálculo da empresa. A empresa com faturamento até 16 milhões, a contrapartida é de 10%. E ela vai aumentando até em empresas com 300 milhões de faturamento, que tem que ter uma contrapartida de 100%, de 1 para 1. Já o edital 03, esse foi um edital lançado na semana passada, específico para empresas com faturamento até 4,8 milhões de reais, e ele tem uma contrapartida de dívida mínima de somente 5%. Ele é diferente do que a gente estava vendo no edital 02. É um edital mais abrangente, do ponto de vista de temas de participação. O edital 02 tinha 3 temas, o edital 03 tem 14 temas de participação. E, em relação à contrapartida, ele pergunta sobre o cronograma. Veja, primeiro, os 2 editais têm regras específicas sobre a conta de movimentação de recursos e sobre compromisso de aporte de contrapartida. No caso do edital 03, por exemplo, a empresa tem que ter na conta o equivalente a 80% da contrapartida prevista para o período, seja um semestre ou seja um projeto inteiro, um ano de duração, depositada na conta para ela ter um processo de execução financeira. E aí, a mesma questão tem que ser observada, ou seja, regras de contrapartida do edital 02, mas é importante que ele compreenda, o empresário, que essa é a forma de participar da contrapartida, ela precisa ser aplicada no acompanhamento, caso a empresa tenha a proposta selecionada. No caso das empresas com faturamento igual ou inferior a 4,8 milhões, elas têm a oportunidade de participar dos 2 editais. Só que ela tem que atentar para a conta do cálculo de contrapartida em cada um deles. É diferente, por exemplo, do edital Centelha ou do edital Tecnova, que são editais de execução estadual. Esse é um edital nacional. Então, as empresas da Bahia vão concorrer com as empresas do Ceará, de Pernambuco, do Amazonas, de Santa Catarina, do país inteiro. As informações que você vai mandar no formulário, elas vão migrar para o contrato. Então, você tem que procurar o campo específico onde você alimenta esses itens. E é importante dizer isso, Paulo, que às vezes existe uma preocupação, especialmente com os empreendedores de primeira tentativa, de primeira proposta, que eles compreendam que o projeto, o FAP, o Formulário de Apresentação de Proposta, que é preenchido na FINEP, ele forma uma peça só. Então, ele tem que ter coesão. Os itens que são listados na relação de itens da proposta, eles têm que estar, de alguma maneira, vinculados com a descrição de execução do projeto que é colocado em texto. A FINEP vai olhar esse conjunto para configurar os itens que vão ser aprovados e que vão constar dos compromissos firmados no contrato. Instituições de ensino, elas só podem submeter propostas se elas forem uma empresa brasileira e que ela cumpra todos os requisitos de elegibilidade. Se ela for uma OCIP, se ela for uma ONG, se ela for qualquer outra configuração jurídica, ela não pode participar. Inclusive, se você olha o critério de elegibilidade do item 4.2 do edital 02 e do 03, eu vou dar uma olhadinha também, você está lá escrito claramente que a pessoa jurídica tem que ser do Brasil, exercer atividade econômica, e diz, não são elegíveis pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa, nem empresa individual. Então, se a instituição de ensino está configurada como uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, ela não pode submeter proposta. Se ela for uma empresa com fins lucrativos, ela pode. Agora, vamos olhar por outra perspectiva, que foi a que você levantou, Paulo. Muito boa a tua questão. Se a instituição de ensino, por um lado, não pode submeter um projeto, porque ela não é elegível a acessar a subvenção econômica, mas, por outro lado, ela pode fornecer consultores, ela pode fornecer laboratórios que vão ser prestações de serviço no projeto de uma empresa que vai submeter o seu formulário. Então, eu vou citar alguns exemplos. Se você tem dentro da engenharia da Federal da Bahia, ou dentro do Senai Cimatec, expertise técnica para prestar serviço para uma empresa que submete a proposta, a empresa é a proponente, ela recebe o recurso, ela executa. Mas ela pode e deve contar com expertise da instituição de pesquisa para executar algumas atividades relacionadas ao desenvolvimento do projeto. A FINEP tem uma política de propriedade intelectual que é bem distinta. A gente sabe que tem instituições onde a questão da propriedade intelectual é alvo, inclusive, de partilha da titularidade. No caso específico da FINEP, não. O que a gente diz é tudo aquilo que seja passível de proteção, ou seja, de patenteamento,
deve ser levado até o órgão de registro, ao INPI, e a FINEP tem que ser comunicada do fato. Ou seja, a FINEP não vai querer ter retorno econômico da sua patente, a FINEP não vai querer ser cotitular. O que ela exige é que você trate as coisas passíveis de patenteamento da forma adequada. Na subvenção econômica, diferente de outros instrumentos de apoio, por exemplo, um cooperativo ICT empresa, ou mesmo CT Infra, o Fundo Verde e Amarelo, que são voltados para a academia, você tem uma condição de obrigatoriedade de aporte de contrapartida financeira por parte de quem demanda. Ou seja, a empresa demandou recurso de subvenção econômica para a FINEP, tem uma proporção de contrapartida exigida, ela precisa aportar financeiramente aquela contrapartida. Agora, são várias as formas pelas quais ela pode aportar a contrapartida. Então, ela vai aportar como item de consumo, ela vai aportar como prolabore proporcional ao número de horas de dedicação do software vendedor. As formas, a empresa precisa observar quais são as formas pelas quais você comprova a contrapartida na realização do projeto. Mas a contrapartida é fundamentalmente financeira, ela não pode ser econômica no caso de necessitar de subvenção. O 02, vamos lá, no item 5.4.6 do 02. Os percentuais mínimos de contrapartida financeira obrigatória são definidos de acordo com seu porte e serão calculados sobre o valor solicitado à FINEP. Então, eu pego o valor solicitado, eu calculo X% dele, é a contrapartida mínima obrigatória. Agora, o outro edital, o 03, está aí, a dúvida dele é muito procedente, faz todo sentido porque a conta é diferente. Lá no 03, inclusive isso foi colocado com letra maiúscula, com capital, o seguinte, que a beneficiária deverá aportar contrapartida mínima obrigatória no valor de 5% do valor do projeto. Então, no 02 a conta é quanto eu quero da FINEP, qual é a contrapartida mínima obrigatória. No 03 qual é o valor do projeto, quanto disso tem que ser contrapartida. Primeiro, os dois mecanismos de avaliação, os dois critérios são muitíssimo semelhantes. Então, depois que você passou pela elegibilidade, ou seja, aquela avaliação se você pode ou não pode apresentar, basicamente você vai ter que falar sobre grau de inovação, ou seja, o quanto a tua inovação se diferencia daquilo que já está disponível no mercado. O risco tecnológico, ou seja, quais são os desafios que você tem que superar para aquele desenvolvimento ser bem sucedido, você chegar até o produto. A qualificação da beneficiária, no caso do 03, esse é o terceiro critério, que tem a ver com a qualificação, a experiência, a trajetória da empresa. Muitas vezes a empresa fala assim, olha, eu recebi hoje um contato assim, olha, o meu KNAI não é exatamente o KNAI daquilo que eu quero produzir, mas eu tenho como comprovar, com histórico, com competências adquiridas, com projetos cooperativos que eu já trabalhei nessa área, eu domino essa área, eu tenho consultores à minha disposição. Falei, olha, então você deve explicar isso muito bem explicado no teu projeto para que a FINEP possa compreender esse teu expertise. No caso do 02, tem dois critérios interessantes a mais em comparação ao 03. Um é o impacto esperado, e aí a FINEP considera a questão da... Aliás, esse é mais pontuado no 02 que no 03, desculpa. A FINEP avalia, por exemplo, a possibilidade de você aplicar esse teu produto ou esse teu equipamento no enfrentamento de outras doenças, além do Covid. Porque a pandemia vai passar, seja em 1 mês ou 3 anos, não importa, conforme aí a tua vertente e o grau de otimismo, mas o fato é que a pandemia vai passar. Então a FINEP tem a preocupação de prospectar, de fomentar inovações que vão resultar em produtos que possam ser utilizados também para enfrentamento de outras doenças, de outras ameaças. Agora, além disso, também olha a questão do tempo de disponibilização para o mercado, ou seja, uma vez que o teu projeto foi executado e foi bem sucedido, em quanto tempo você consegue botar no mercado aquilo que você desenvolver? E, além disso, aí você tem critérios que são estruturantes da avaliação. Primeiro, a consistência da proposta, aquilo que eu falei, se eu tenho um orçamento financeiro que fala que eu vou contratar X mil reais de serviços de terceiros, eu preciso explicar no meu projeto aonde que esses serviços terceiros vão se encaixar na minha visão geral. Se eu estou dando um cronograma de execução de 12 meses, eu preciso refletir por que 12 meses e como é que é o desenrolar das etapas na descrição do meu projeto. E, além disso, a FINEP estabeleceu um critério de pontuação para a relação com instituições de ciência e tecnologia.
Então, quanto mais firme ou quanto mais crítico for a proposta, a parceria com uma ICT, maior vai ser a pontuação nesse critério. Esse é um critério novo nas chamadas da FINEP, ele inclusive tem um peso menor do que os demais, mas ele é essencial, exatamente para estimular essa aproximação. Paulo, você tem é quase um missionário aqui no Nordeste em relação à inovação, e inclusive você disponibiliza o teu telefone, o WhatsApp, para que as pessoas façam perguntas específicas. Toda dúvida que vocês têm, vocês podem entrar em contato comigo. Uma vez que vocês tenham entrado em contato, é um dia útil, meu compromisso pessoal de prazo de resposta. Não sei se já apareceu para vocês, eu vou falar de qualquer forma, mas eu escrevi aqui no campo de chat, 85 DDD, o telefone é 99198 1626, ok? Então vocês precisando de tirar qualquer dúvida sobre a FINEP, podem entrar em contato comigo. Como eu falei, o meu prazo pessoal de resposta, porque sou eu mesmo, pessoalmente, que olho essas mensagens e respondo, é de um dia útil. Tá? Mais do que isso, vocês podem reclamar. Importantíssimo o trabalho da Federal da Bahia de disseminar conhecimento, compartilhar conhecimento e acredito que a gente vai ter outras oportunidades. E, Paulo, já quero deixar aqui o desafio firmado. Eu tive uma outra live também na Paraíba, fiz o mesmo desafio. Precisamos pensar já no mundo pós-pandemia, na Bahia pós-pandemia, qual vai ser a primeira oportunidade da minha visita a essa terra maravilhosa, para a gente pensar num evento de fomento, numa estratégia de congregação, mesmo que seja com distanciamento físico, mas para a gente estimular essa cultura, o fortalecimento dessa cultura de inovação. Eu agradeço muito ao teu tempo, agradeço ao tempo de quem ficou conosco até agora, e olha, desejo muito sucesso para os empreendedores da Bahia nesses editais. Maravilha. Eu acho que assim, em nome do ecossistema, em nome da universidade, em nome da Escola de Administração, eu agradeço muito, mais uma vez, né, a tua disponibilidade de compartilhar as informações, ou seja, a FINEP tem um papel fundamental, né, de fomentar a inovação, de fomentar a relação indústria, startup, universidade. A gente vive hoje inovação aberta o fomento da FINEP é fundamental para que a gente tenha aqui no Nordeste um avanço, né, de competitividade nessas áreas todas. Então, muito obrigado, porque você tem um papel importantíssimo nesse cenário, Paulo. Obrigado mais uma vez, tá? Obrigado. Um abraço para vocês, boa noite, pessoal. Até logo.